que fala assim. Nosso auxiliar Wilson até falou sobre essa questão que, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 7. O versículo é o de número 15. Parafraseando com o capítulo 7, 7, 15 e 7 primeiro. O texto diz assim: ó, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Que casa era essa? Que casa era essa? Veja, hoje é muito doutrina, eu posso perguntar: que casa era essa que a glória do Senhor desceu e encheu? Era o quê? O templo, que, trazendo para o dia de hoje, era a igreja, não é isso? Porque nesse tempo aqui ainda não havia as sinagogas como tem até hoje em Israel, mas aqui tinha o templo do Senhor que foi construído, claro, e Salomão, depois de ter feito muitos pedidos ao Senhor, Salomão, uma oração muito linda. Se você ler o capítulo 6 todinho até chegar no 7, você vê que Salomão, uma das coisas que Salomão faz no livro, Salomão pedindo, ele diz: olha, Senhor, quando vier alguém pecar em qualquer lugar da face da terra e entrar por essas portas arrependido verdadeiramente e se curvar diante de ti, pedindo misericórdia, perdão, perdoa, Senhor, né? E ele começa a pedir o que ele quer, que é a conhecer das pessoas que vêm ao templo. E aí eu acho interessante que depois que ele faz toda aquela petição, ele apresenta o holocausto e Deus dizendo: assim eu farei. E consuma o holocausto, porque a consumação do holocausto aqui é Deus dizendo: estou de acordo, assim eu farei, vou fazer assim mesmo, né? Então, quando ele desce ali, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então é muito importante ainda tentar para esse texto. Aí no 15 ele diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que lugar é esse? O templo. Entendeu? Vamos lá. Vocês vão entender o que eu quero falar. Versículo 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ele escolheu esse lugar, ele santificou este lugar, os seus olhos estão abertos, né, para este lugar. Veja que coisa linda, veja que coisa linda, porque o meu nome estará nela perpetuamente, que quer dizer que aqui tem que ser falado o nome de Deus, não pode ser falado outro nome, né? Perpetuamente quer dizer enquanto houver séculos aqui na terra, enquanto houver existência aqui na terra, o nome de Deus vai estar aqui nesse lugar. E ele vai dizer assim, ele vai assim, perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Os meus olhos e o meu coração. Você sabe que a emoção, ela vai direto ao coração. E é com o coração que a gente sente raiva ou alegria, né? É com o coração que a gente sente o desejo de fazer. No caso de Deus, o desejo de dizer assim: o meu coração é como se ele estivesse dizendo assim: o coração de Deus é mau? Não, é bom. Então ele está dizendo: o meu coração estará aqui, pronto. Eu gosto porque quando a gente se lembra de Jesus, a gente vê que Jesus tinha íntima compaixão, né? E Jesus é a personificação de Deus na terra, a personificação do amor de Deus na terra. Então, veja bem, nesse texto aqui, já no Antigo
Senhor deixa bem claro que Ele quer fazer com que venha o tempo. Agora, lá na carta aos Hebreus, vou terminar, 10, aos Hebreus 10, o texto diz assim, ó, vocês vão entender o que eu quero dizer. 10 e 24, diz assim, ó: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Vê o 25 que é que diz: não deixando a nossa o quê? Congregação, como é o quê? Costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor. Então, irmãos, eu tenho sabido de algumas coisas em relação a alguns irmãos, né, de várias igrejas, que em vez de virem à igreja, estão indo para a casa de A e para a casa de B. E aqui na Bíblia não tem dizendo que você vai receber sua bênção na casa de A e na casa de B. Pode ter fulaninha lá, sapatinho de fogo, canela de fogo, né? Pode ter fulana de tal, ciclana de tal lá, né? Que o pessoal costuma dizer, fulano é cheio de poder. Eita, que a mulher, olha, pense no camarada poderoso, não é? Ah, como eu queria ter encontro com essa pessoa poderosa, que eu queria levar lá no microtério. Vamos lá no microtério comigo, porque tem um monte de fruto fresco lá, e eu quero que você use o seu poder para acordar cada um deles. Aí eu vou dizer, você verdadeiramente é cheio de poder, né? Porque a gente não tem poder, a gente recebe poder da parte de Deus para executar as tarefas de Deus. A gente não é poderoso, tá? Deus nos deu poder para executar a sua tarefa. Poderoso é Deus. É Deus. Então entende que aqui está dizendo que nós não podemos deixar a nossa congregação. E irmãos, eu até entendo que alguns se deixem levar porque não tem o conhecimento. Claro, às vezes o nosso Deus discipulado, tá? Às vezes não teve um ensinamento bíblico, é novo, convertido, aí pode cair uma dessa, se deixa levar pela emoção. Mas não se deixe, vocês que estão aqui, os que estão nos assistindo também, não se deixe levar pela emoção, porque línguas estranhas não é poder, é sinal. Fulano fala, menino fala, mas uma coisa que é poder. Línguas estranhas não é poder, é sinal. Entende isso? Línguas estranhas não quer dizer que Deus está presente, porque línguas estranhas é uma comunicação do nosso interior, da nossa alma, do nosso íntimo para com Deus. Está entendendo? Então, entendemos assim, que aqui está dizendo que nós devemos considerar uns aos outros e nos estimularmos uns aos outros a vir à igreja, a não deixar de vir à igreja, tá? E ele diz assim, olha, não deixando a nossa congregação. Irmão, isso é isso. A pessoa, se as pessoas lessem a Bíblia, elas vão entender que o lugar delas virem adorar o Senhor, pode adorar em qualquer lugar, é claro, mas o lugar delas se reunir é aqui, ó. É o lugar constituído por Deus, é a igreja, tá, do Senhor. A igreja é isso aqui, claro, mas aqui é o templo onde as igrejas se reúnem. Quem são as igrejas? Nós. Então as igrejas se reúnem aqui, tá? É por isso que a Bíblia diz no livro do Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, certo? Então é importante a gente tentar esse fato aqui, porque, irmão, eu tenho visto, vigia na terra, não se deixe levar porque há que só fulano, tipo na casa de A, tipo na casa de B, e lá foi o poder só. Veja bem, no sistema judaico, para Deus se fazer presente no mundo, tinha que ter 10 homens. 10 homens. Se não tivesse 10 homens, Deus não se fazia presente. No nosso tempo, para Deus se fazer presente no mundo, tem que se ter autorização da igreja. Porque não vai necessitar que algo que der 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Não é assim.
você e sua família. Se tiver alguém que não é evangélico, você pode convidar para fazer parte. Mas a partir do momento que você tira, né, você faz um culto na sua casa, um culto oficial, e não tem lá um dirigente autorizado pelo pastor, esse culto, ele não é de bênção, ele se tornará de maldição. Porque não tem autorização da sua igreja, não tem autorização do seu pastor, que Deus constituiu para administrar a igreja, o governo da igreja, né? E para administrar você, que é a ovelha da igreja, é a ovelha do pastor, certo? Então entendamos que, se você quer fazer um culto, tem que ter autorização da igreja, tá? O único culto que você pode fazer em qualquer momento é um culto doméstico, você pode fazer, mas se você preferir fazer um culto, por quê? Veja bem, vou dizer por quê. Porque não pode, tem que ser autorização da igreja, porque o pastor vai enviar um diácono, um auxiliar, um oficial da igreja para estar lá, preparado, e ele sabe que está preparado para enviar, certo? Por quê? Pode fazer um culto por conta própria, vai uma pessoa, cara endemoniada, tá? De repente, alguém sem muita instrução vai ali orar pelo endemoniado, de repente o camarada da demônio sai, bate a cabeça no chão, tem um traumatismo craniano, morre. Esse culto é da onde? Da irmã da igreja de tal lugar. Aí quem é o responsável por ela? Ela é membro de onde? Da igreja. Chamou o pastor dela, o culto é da igreja dela, e é da igreja? É não, o pastor nem sabia, estava sendo feito escondido, né? Então, por causa disso aí, tem que se tomar medidas de cautela, tá? Medidas de disciplina para organizar as coisas de Deus. Não pode se bagunçar desse jeito, porque o lugar da gente adorar, da gente servir, adorar em qualquer lugar, mas aqui é o lugar que Deus constituiu para a gente servir a Ele nesse lugar, para estar conta aqui, tá? Se reunir aqui, aprender estratégia de guerra aqui, para levar adiante e ganhar vida para trazer para esse lugar, tá? Então, entendamos assim, igreja, que é necessário que a gente vigie. Porque eu vi agora, quando vi uma pessoa na rua, eu fiquei triste. Eu disse, Pai do Senhor, duas pessoas, vai para onde? Aí a pessoa disse, eu vou para tal lugar, para a casa da irmã tal. Aí eu disse, tá bom. E aí? Culto de doutrina. E o irmão foi para onde? A irmã foi para onde? E o pior, nova convertida. Aí eu fiquei triste, porque eu vi que ela está indo não porque quer, mas porque está sendo influenciada por outros. Então entendamos assim, que os que estão aqui, vigiem na terra, não se deixe levar pela emoção, por determinados convites, porque o poder de Deus, ele desce sobre você quando você está no lugar de Deus. Você não precisa do poder de ninguém. Deus te dá poder. Ele diz na sua palavra, este te dou o poder. Então, entenda dessa maneira, igreja. Não deixe de sua congregação por nada, porque é isso que o diabo quer, que você se desvie do ensinamento, tá? E vá para esse lugar onde lá só diz, receba a tua vitória, ei, Deus é contigo. Sabe o que dá no final? Adultério, separação, setas malignas. Eu provo isso. Eu sei de muita situação que eu já vivi com pessoas que estavam vivendo assim, né? E deixando a sua igreja, deixando os cultos da sua igreja para ir para determinados grupos organizados, que Deus é contra e tem mais. Eu digo em nome de Jesus Cristo, Deus se faz presente nesse lugar, sabe por quê? Porque está indo contra a lei da igreja. E me prove alguém o contrário, que eu baixo a cabeça e digo, está certo, desculpe. Por quê? Você faz parte daqui. Então você tem que respeitar as normas daqui. Se você não respeitar, você está em pecado. Certo? Está em pecado. Então, se eu não quero ficar aqui porque eu não gosto das normas daqui, pastor, eu estou gostando. Eu vou embora porque eu estou vendo que isso aí não é de Deus. Mas se é de Deus, eu vou aceitar, eu vou respeitar, eu vou obedecer e vou cumprir. Certo, pessoal? Então, não seja como o crente macaco. Sabe qual é o crente macaco? Ele fica de galho em galho. E depois, no final do dia, a culpa é do galho. Por que do galho? A culpa é da igreja. A igreja, já passei por ali, já passei por ali.
ter instrução para dar aquelas pessoas que ela precisar. Certo, igreja? Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, que Deus abençoe todos vocês e medite nisso. Se alguém chegar para vocês, diga logo, não, o lugar que Deus construiu o lugar, para estar no lugar, foi a igreja. Posso estar em qualquer lugar, mas o lugar daí se reunir é lá. Eu vou para lá, porque Deus está lá, Deus está aqui, igreja. Deus está aqui. Amém.